Oi, 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 voltei. Eu sei que a aula anterior foi um pouquinho longa, mas não tem problema se seu filho estiver chorando ou tiver alguém batendo na porta, chama todo mundo, põe uma cadeira do lado, a gente assiste junto agora. A gente está indo para a última parte desse módulo, então a gente já entendeu o que é cultura organizacional, quais são os elementos da cultura organizacional, como ele se compõe, e a gente viu na última aula quais são os tipos de culturas organizacionais. E como eu falei desde o primeiro momento, a cultura organizacional ela se evolui, ela vai evoluindo. E isso faz com que a empresa precise ir ajustando um pouco essa cultura ao longo do tempo. É muito difícil você mudar, como a gente viu nos quadrantes anteriores, uma empresa super controlada para uma empresa inovadora. Mas é possível, como a gente viu no estudo de caso do Magazine Luiza, você criar departamentos com subculturas que vão imprimir uma nova forma de trabalho, mantendo uma cultura original na empresa. Às vezes isso é super importante para poder mudar a empresa de ciclo e criar novas divisões de negócio. Vamos agora entender quando que é hora de mudar. Então, se você está numa empresa, você é um gestor, ou se você está pensando em mudar alguma coisa, quais são os grandes momentos que marcam essa necessidade de mudança e que você tem que pensar nisso? O primeiro momento é o momento de crescimento. Se uma empresa ela estabelece uma cultura e ela passa por um crescimento acelerado, é super importante rever a cultura. Porque o crescimento acelerado faz com que você precise, provavelmente, de mais recursos, de novos processos e de pessoas aderentes a esse novo momento da empresa. Vamos lembrar essas três coisas. Se você é uma empresa inovadora, uma startup, está ganhando mercado e está crescendo, até então você não precisava de processo. A partir do momento que você começa a crescer, você vai ter que começar a ter um software de pagamento de contas. A partir do momento que você começa a crescer, você vai ter que começar a contratar pessoas que cuidem mais de processos, porque até então a startup ela pode se dar o luxo de sair fazendo as coisas e quebrando as coisas. A empresa que passa por um crescimento acelerado, ela precisa rever as necessidades de cultura que podem estar vindo orientadas pela missão e valores dessa empresa. Então vamos lembrar que não é porque você nasce de uma maneira que você não precisa evoluir naquela cultura. Senão você, em algum momento, não consegue crescer mais, porque essa cultura não está aderente às pessoas que você está atraindo e aos processos que você tem. No sentido oposto, se você está numa empresa e ela passa por uma drástica redução, então o mercado se fecha, você não consegue vender mais, você tem que reduzir o quadro de funcionários e não está conseguindo crescer, você tem que adaptar essa cultura. Se as pessoas estão acostumadas, por exemplo, a tomar muito risco, a enfrentar coisas e consomem muito orçamento para testar coisas novas, no momento no qual você está enxugando e reduzindo a empresa, você não pode mais ter esse tipo de prática. Você vai ter que ter mais prática de processos e de controle, senão você não vai conseguir avançar. Então é um momento super importante de revisão desses elementos da cultura organizacional, que inclusive muitas vezes passam pela mudança do perfil dos funcionários da empresa. Se você tem uma empresa no qual tem um grupo muito homogêneo que pensa da mesma forma e você precisa adaptar a cultura, talvez você tenha que pensar em substituir algumas lideranças ou pessoas da empresa para poder reformular essa cultura nesse processo de transformação. Algo super comum e que acontece bastante é no momento de aquisição. A aquisição normalmente ela acontece porque a empresa está passando por uma ampliação, um crescimento, um ganho de escala, você junta empresas para melhorar a rentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, ela traz duas culturas diferentes. Vamos lembrar que eu falei na primeira aula, você pode achar que culturas parecidas são iguais, mas culturas são diferentes e possuem valores diferentes. Se o Google se une ao Facebook, por exemplo, embora elas são empresas completamente inovadoras, elas possuem culturas bem diferentes. Não é porque a empresa é inovadora que ela possui o mesmo tipo de cultura. Durante um processo de aquisição, é super importante entender o produto final da união dessas empresas tem que imprimir qual tipo de cultura. Você pode voltar até a aula anterior e entender quais são os 4 tipos. Você vai querer uma empresa mais controlada, uma empresa mais hierárquica, uma empresa mais inovadora, uma empresa mais de grupo. A aquisição ela necessita um entendimento de qual cultura vai ser impressa nessa nova organização e, consequentemente, na forma de crescer dessa nova empresa. Lembrando que aquisições, a cultura ela se transforma e se modifica em prazos longos. Então não adianta imaginar que numa aquisição a empresa adquirida vai se modificar completamente do dia para a noite. É um processo
longo e muitas vezes doloroso de mudança e transformação de cultura. E a último ponto de avaliação de necessidade de mudança de cultura é quando a missão da empresa muda. Vamos pegar um exemplo prático. Vamos imaginar que uma indústria alimentícia que oferece que trabalha com carne, veja o mercado de vegetarianismo crescendo muito e tenha que mudar a sua forma de trabalho e queira investir em produtos vegetarianos. Embora a condição dela continue sendo uma indústria alimentícia, ela continua fornecendo alimento para a população, o propósito dela mudou bastante. A forma no qual ela vai trabalhar mudou bastante. Talvez as pessoas que vão trabalhar ali dentro vão ser pessoas diferentes. Então, ela mudando essa missão e mudando os valores dessa companhia, essa cultura organizacional tende a ser diferenciada. Nesse mesmo exemplo que eu acabei de dar, a empresa vai começar a incentivar o uso de produtos veganos dentro da empresa, vai existir um cardápio e um incentivo para que as pessoas se alimentem sem ser com alimentos de origem animal. Esses são alguns símbolos que essa empresa pode imprimir, já que a missão e o que ela busca agora mudou completamente. Nós vimos então que a missão organizacional ela pode se transformar e o seu papel e o grande papel de um gestor é que ele perceba esse momento de mudança e crie estágios para que a empresa vá adaptando a cultura organizacional. Fechamos esse primeiro bloco de aulas e agora a gente vai para o próximo bloco. Eu te espero lá no próximo clique. Tchau, tchau!